Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje eu vou falar do VILG11, né, que é um fundo que tem caído as suas cotas nos últimos dias. Ele é um fundo relevante, né, do setor de logística, mas antes, claro, aquele recadinho de sempre, deixa seu like, se inscreve no canal, dá aquele like maroto aí e seja nosso membro, né? É menos de R$5, você tem uma comunidade lá super legal para você conversar, super VIP, né, super exclusiva e com vídeos exclusivos também. Então a gente aqui no canal, que é especialista em renda, né, a gente está ali sempre se esforçando para trazer mais conteúdo de qualidade para você, beleza? Então bora lá falar um pouco do VILG11. Né, assim, é um fundo, como eu disse, já relevante, de competência de junho, e bora falar um pouco sobre ele aqui. Coloquei só as partes mais relevantes mesmo, né? É um fundo com 158 mil cotistas, né? Muita coisa, muita gente. Valor patrimonial da cota aí de 113, com valor de mercado de 88, né? Então tá com um desconto ali relevante. Uma taxa de administração em cascata, né? Como a 20 gosta de fazer, até 500 milhões, aí pega 0,95, e sobre ali o que exceder R$1 bilhão, 0,75, que é interessante, só que tem uma taxa de performance, né? E aí já é algo que teria que ser mais alinhado com o cotista, né? Sempre a taxa de performance tem que ser alinhado com o cotista, nesse sentido, né? De trazer mais resultados, e que seria de 20% da soma dos rendimentos efetivamente distribuídos no período que exceder a rentabilidade do PCA IBGE, acrescido de um spread de 6% sobre o valor total integralizado de cotas do fundo. Hoje o Tesouro Direto, inclusive, está acima de 6%, né? Está IPCA mais 6 ponto alguma coisinha ali. Então, né, assim, quando a gente vê taxas de performance, né, a gente espera que o fundo também performe muito bem, né? De forma mais interessante, como é de óbvio de se esperar, né? Vamos lá. Novas locações do fundo, em 1.000 metros quadrados, aqui 38,6 no mês de junho foram assinados 4 novos contratos de locação, que somados correspondem a uma BL total de 38 mil metros quadrados, né? As novas locações são referentes aos ativos Castelo 57, Business Park, Porto Canoa Log e Airport Town Ayrton Senna. E lembrando, né, que assim, tudo bem que para fundos imobiliários, né, você pega ali, por exemplo, o HGLG, né, que tem mais de 1 milhão de metros quadrados. Você fala, isso aqui não é tão grande, mas isso aí é relevante, né? Uma metragem é relevante, só que os fundos imobiliários eles estão ganhando cada vez mais musculatura e isso é super interessante, né? Ou seja, é um mercado que está crescendo e é o que a gente gosta de ver isso, né? 93% taxa de ocupação do fundo. Com as novas locações assinadas em junho, o fundo passa a apresentar uma taxa de ocupação financeira de 93%, né? A gente sempre, né, gosta, que pelo menos eu gosto particularmente de deixar ali abaixo de 10% de vacância financeira, né? Então vamos ver, né? O ideal é sempre que a gente diminua isso aqui, mas como eu disse, né, não pode ficar alta demais. Algumas vacâncias eles são normais, né, por causa das mudanças e tudo mais, só que a gente quer sempre que diminua, obviamente, né? Estimativa de rendimento por cota, né? Isso aqui é interessante, né? Um guidance é sempre interessante, porque o mercado é rentista, né? Aí tem gestor que fala, não gosto de colocar o guidance porque o pessoal às vezes fica cobrando. Gente, não é uma promessa, não é uma garantia. Renda variável varia, como a gente fala aqui, não é óbvio. Mas ter uma estimativa ali de rendimento é interessante. É uma estimativa que tem um gap grande, né, de 60 a 67 centavos, mas ainda assim é uma estimativa, né? Com as novas locações, a gestão divulgou uma nova estimativa de rendimento para os próximos meses de 60 a 67 centavos. Vamos lá. Aqui nos comentários do gestor, no mês de junho, a 20 Partners ganhou o prêmio de melhor gestor de fundos imobiliários na 5ª edição da Finance Law Summit, maior premiação de departamentos jurídicos, financeiros e assessores financeiros no mercado brasileiro. Aí o cenário macroeconômico, ele fala muito aqui da parte mais global, só que o que eu grifei mais aqui é a nossa parte mais do Brasil aqui, né? Que claro que os Estados Unidos super influenciam no nosso mercado, né? Tá toda uma questão lá da corrida presidencial, questão de juros e tudo mais, mas, né, o que impacta mesmo, na minha opinião, aqui é a gente entender um pouco mais do cenário macroeconômico. Então vamos ler o que a gestão acha, né? Momentos de retração de liquidez nunca são propícios para adotar políticas econômicas equivocadas. Na famosa frase de Warren Buffett, é quando a maré baixa que se vê quem está nadando pelado. Ignorando esse conselho, o Brasil pegou esse período adverso e abusou de más notícias. O prometido superávit fiscal primário foi adiado para 2026, ainda que a situação fiscal não seja explosiva. Esperamos um déficit primário de 0,6% do PIB em 2024. Sugerir irresponsabilidade fiscal nunca é bom, concordo. Ainda mais num período de redução de liquidez global. Some-se a isso os sucessivos ataques do presidente Lula à condução da política monetária do Banco Central
seguido por um Copom onde a votação dividida sugeriu uma orientação política dos diretores nomeados por Lula. Esse negócio dos ataques também eu acho assim, não faz muito sentido também. O ambiente global, né, troca de farpas aí entre Copom e presidência, tipo, não faz muito sentido. O ambiente global, mais esse conjunto de ruídos, fez com que o real mudasse de patamar com uma alta de cerca de 10%. Alterações dessa magnitude têm consequências. A alta do real e o questionamento da independência do Banco Central nos próximos anos fez com que as expectativas da inflação se elevassem. A inflação de 2024, que faz pouco tempo estimava-se que poderia ficar abaixo de 3,5%, agora parece que seja mais razoável que feche um ano acima de 4,5%. Sim, teve uma piora no cenário fiscal, né? A gente achou que a taxa Selic também ia dar aquela queda e muito provavelmente ela vai manter ali acima dos 2 dígitos até o final do ano. Mesmo que a Petrobras não repasse a alta do dólar e do petróleo, essa revisão de expectativas, por sua vez, obriga o Banco Central que interrompa a queda de juros e a meta que de 3 a 4,5% é o teto da meta. Com a taxa de juros real de um ano oscilando em torno de 7%, é praticamente impossível os ativos brasileiros performando bem, em especial a bolsa. Assim, eu vou discordar que é praticamente impossível a gente ver alguns ativos performando bem, mas eu vou concordar que obviamente que é muito desafiador, né? Você tem uma bolsa muito amassada em relação ali a uma taxa de juros futura lá nos institutos públicos muito atrativa, né? Então o pessoal vai para a renda fixa. Faz muito sentido, né? Eu acho interessante você ter uma carteira diversificada com tanto renda variável como renda fixa, mas é óbvio, né? Assim, investir na renda variável no Brasil é super desafiador mesmo, porque a renda fixa, inclusive, bate, né, a renda variável em muitos índices. Por exemplo, você pega o IBOV versus CDI, no longo prazo o CDI bate o IBOV, né? Isso aí é meio que louco, né? Ou seja, o risco-retorno no Brasil ele é distorcido. Então, vou concordar nesse sentido. Novas locações, mais de 38 mil metros quadrados de ABL total, nos ativos Castelo, a gente já falou, né? Aqui ele mostra aqui, como eu disse para vocês, né, assim, a gente tem uma dimensão que sim, a gente esquece um pouco da dimensão das coisas, né? Porque os fundos imobiliários estão crescendo muito, mas é gigante, né? Olha só. Pegando aqui comparação com os carros aqui, né, nas rodovias, né? Isso aqui, inclusive, é muito importante, pessoal. Ter acesso, né? Tá vendo esse acesso aqui? Isso é muito importante quando a gente olha galpões logísticos, não apenas a qualidade do galpão é importante, obviamente, mas esse acesso, né, a rodovias ali interessantes, beleza? O primeiro contrato de locação assinado em junho refere-se ao ativo Castelo 57, foi referente aos módulos G1 e G3B, que somam uma BL total de 9 mil metros quadrados. O contrato foi assinado com a empresa do setor de transporte e logística e possui vigência de 60 meses, com término ali de 2029. Já o outro contrato assinado foi referente aos módulos G2, G4, G6 e G8 e corresponde a uma BL total de 22 mil metros quadrados. O novo inquilino é uma empresa do setor têxtil e utilizará o galpão para suas atividades logísticas próprias. A vigência desse contrato é de 120 meses, com término em 2034. Interessante, né? Ambas as locações foram assinadas em patamares de valor de locação iguais ou superiores ao prêmio de locação vigente no ativo, corrobora com a tese de investimento da aquisição, lá em 2020. Após a assinatura dessas duas locações, o ativo condomínio logístico AAA, localizado às margens da rodovia Castelo Branco, no município de São Roque, São Paulo, e que possui uma ABL total de 61 mil metros quadrados, passa a operar com a ocupação física de 80%, restando apenas os módulos G3A e G5 para comercialização, total de 2 mil metros quadrados de ABL total. Aqui ele mostra também, né? Interessante essas fotos assim, né? Eles mostram aqui, né? Um ponto positivo aí. É legal que eles estão demonstrando aí exatamente, né? Os módulos e tudo mais. Legal. Relativo aos ativos Porto Canoa Log, localizado em Serra, no Espírito Santo, o Airportal Entries Ayrton Senna, localizado em Guarulhos SP, com duas novas locações firmadas, ambos passam a operar com 100% de ocupação, zerando suas respectivas vacâncias. O contrato de locação assinado na Porto Canoa se deu com uma empresa de transporte e logística que já opera no imóvel há mais de 4 anos, que está expandindo suas operações. A nova locação corresponde ao módulo 10 do galpão B10, do empreendimento, em uma BL de 5 mil metros quadrados. A nova área será integrada ao contrato de locação já vigente entre as partes. Em relação à nova alocação do ativo de Guarulhos, o novo inquilino é uma empresa do setor de alimentos. Aqui ele fala, né? Vai ter uma duração de 59 meses. Impacto das locações no resultado do fundo. O aumento da ocupação do portfólio do fundo que saiu de 86,6% para aproximadamente 93% no mês de junho, que é o que a gente quer. Né? A gente quer sempre ali que tenha essa diminuição ali mesmo, né, de vacância. Já gerou um impacto de aumento dos resultados do fundo. Vale ressaltar que alguns contratos possuem carência ou descontos iniciais. Né? Se a gente olha, por exemplo, hoje a cota, ela está em R$ 88,52 e teve uma queda de 3,46% nos últimos 5 dias. Né?
Vale ressaltar que alguns contratos possuem carência ou descontos iniciais e, portanto, os efeitos financeiros positivos da alocação ainda não foram totalmente refletidos nos resultados atuais, né? E a gestão ali revisou de 60 a 67. Aqui ele fala, né, da situação ali dos ativos localizados no Rio Grande do Sul, que foi uma grande tragédia, né, como a gente sempre fala aqui no canal. Ele fala, conforme informado no comunicado do mercado, no dia 7 de maio de 2024, o CD Eldorado do Sul, localizado no Eldorado do Sul, representa 3,9% da receita bruta do fundo, havia sido afetado pelas enchentes, né? Porém, a situação já se normalizou e as atividades locatárias estão sendo gradativamente retomadas, de forma que até o momento não houve impacto, né? Conforme havíamos informado, o outro ativo do fundo do Estado, CD Cachoeirinha, localizado em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, representa 4,9% da receita do fundo, não foi diretamente afetado pela situação de calamidade, né? A gente espera, claro, que, né, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, supere ali essa tragédia que foi, né, inclusive noticiada no mundo inteiro. Em relação aos rendimentos, né, e a DRE do fundo, sempre importante de olhar, pessoal, vou bater isso na tecla sempre aqui, é se está sendo positivo relativamente, né, as receitas sendo positivas relativamente às despesas, né? A gente vê que sim, o fundo está tendo esse resultado ali, né? E deu esse guidance, né, que é um guidance com um pouco mais de amplitude do que muitas das vezes a gente vê, né, com 7 centavos de amplitude, mas assim é interessante. Em relação ao histórico de distribuição, isso já começa a explicar, né, o porquê que a cota está tão amassada assim. Por que a cota está tão amassada assim? Um dos grandes motivos, né, são vários, normalmente o mundo é muito mais complicado, né, tem várias coisas que acontecem, mas é por causa dessa queda aqui dos rendimentos, né, que a gente vê em julho de 2023, 70 centavos e foi caindo, e agora ali indo para 0,65 centavos, e tendo esse guidance de 60 centavos, 67 centavos, né? E claro, né, o pessoal ali, eles ficam um pouco ressabiados, porque a 20, por exemplo, lá no VIA no 11, fizeram movimentos que os cotistas, e com razão, na minha opinião, não gostaram. Isso também coloca ali um risco a mais na gestão, né, de certa forma. Estimativas de rendimentos, a gente já falou sobre isso, tem esse guidance aqui, tá? Rentabilidade, né? É que ele fala, a cota ajustada do fundo encerrou o mês de junho cotada a 82,89, com uma variação ali de menos 5,8%, que somada aos rendimentos distribuídos representou uma rentabilidade de menos 5,1% no mês. A rentabilidade acumulada total desde o início é de 23,5%, nesse mesmo período o fixo apresentou uma rentabilidade de 45,8%, ou seja, negativo, né? Algo negativo ali, a gente quer sempre que ou fique igual ao fixo, né? No mínimo, ou se supere, né? Em relação ao número de investidores, é um fundo que tem uma liquidez muito grande, né? Uma musculatura muito interessante. O interessante seria que esses investidores só aumentassem, né? Mas a gente vê que realmente está uma pressão vendedora forte aqui em relação à liquidez, o que é um ponto de atenção, beleza? Em relação à carteira do fundo, né? A maior parte aqui é imóveis, ou seja, tem um PL, né, na minha opinião, até de certa forma controlado, tá? O PL do fundo é de 1,7 bi, como eu disse, né? Um fundo com bastante musculatura. E a gente sempre quer que essa dívida seja controlada, né? Mas aqui nesse ponto aqui eu já não acho que seria algo que me chamaria tanta atenção, não. Tem outros fundos bem piores do que esse aqui em relação a própria dívida, né? Em relação à taxa, né, a gente vê aqui que é IPCA mais 7,5, IPCA mais 6,5, nada que me salta aos olhos também não, beleza? E aqui fala cronograma de pagamentos, né? Os indicadores operacionais, é o que eu sempre falo, né? A gente quer sempre que melhore, então aqui ele tem frente ao mercado, ele está se aproximando do mercado, que é um ponto positivo, receita média de aluguel, taxa de ocupação média, ele deu uma superada no mercado, que também é positivo, como eu disse, né? Abaixo de 10%, como eu estava falando antes do vídeo, já é interessante, né? Antes no vídeo já é interessante. Inadimplência também a gente sempre quer que diminua, então ele é um fundo ali que está procurando melhorar os seus indicadores operacionais, o que é algo positivo, tá bom? Tipo de contrato típico, né? Normalmente eu gosto mais de atípico, como eu falo para vocês, né? Contratos mais longos, só que para a logística em si, né? Meio que assim, os inquilinos eles já são mais... não diria substituíveis, né, mas por ausência de palavra melhor é meio que isso, né, você consegue ali, substituir esses inquilinos de uma forma mais rápida do que, por exemplo, quando você compara com os galpões industriais, né? Então aqui eu não acho um crime um fundo de galpões logísticos ter contratos típicos não, beleza? Agora, o galpão industrial eu já pediria mais por esses contratos atípicos, que não é o caso aqui, né? Esse aqui é um galpão de galpões logísticos. Uma relevância aqui em Minas Gerais, né? O que é algo diferencial desse fundo aqui também, porque normalmente a gente vê
mais na região de São Paulo, mas a gente sabe que Minas Gerais, em relação aos galpões logísticos, tem muita influência de São Paulo também, né? Então a gente vê essa questão ali do Sudeste, mas de certa forma é um diferencial ali, como a gente vê aqui, né? Extrema Business Park, que é um super um super centro ali de galpões logísticos, né? Muito por causa também da proximidade com São Paulo, né? Porque São Paulo, no final das contas, é a maior economia do Brasil, e é isso, né? Aí que ele fala do portfólio, né? Dos vencimentos ali indo lá mais para 2027, com mês de renovação de índice de reajuste ali um pouco mais focado em maio, né? Em novembro também, mas bem diversificado assim. IPCA frente ao GPM de forma positiva. Eu não gosto muito do GPM, né? O GPM ele é muito volátil, tá? E aqui eles mostram os ativos, né? Ou seja, pessoal, de forma geral, não tem nada, assim, né, de evento acontecendo negativamente ao fundo, né? Assim, é mais essas questões, né, muito provavelmente dos rendimentos, dessa pressão vendedora, talvez tenha ali essa questão mais do risco da gestão também, que o pessoal fica ali um pouco mais ressabiado com algumas coisas que a gestora já fez no passado, e isso faz também que tenha essa pressão vendedora maior aqui no fundo, beleza? Se gostou, deixe seu like e até o próximo vídeo. Abração!